Ilha, vamos falar um pouquinho desse clássico carioca. Teve Fla-Flu, jogo quente mais ou menos, vai. Fluminense ainda ressentindo um pouquinho do desgaste físico, jogou no meio de semana na altitude, pegou um Flamengo um pouquinho mais inteiro, né, porque tinha jogado aqui no Rio de Janeiro, e deu um Mengão. Você jogou nos dois times. Tem um carinho especial por alguém? Eu? Fluminense. Total. Fluminense foi quem me deu oportunidade na minha carreira. Eu devo tudo ao Fluminense. Hoje eu torço por Vasco porque meu filho se tornou vascaíno e eu sempre torci por Vasco. Mas quando você que jogou bola, a gente que jogou futebol, eu fiz a minha carreira inteira no Fluminense. Então você acaba perdendo um pouco. Você joga muito contra o Vasco, você não quer perder os clássicos. E eu, graças a Deus, na minha carreira ali na base, eu ganhei bastante. Então, você acaba incorporando esse sentimento. Então, sem dúvida nenhuma, o Fluminense, nesse clássico, então, eu não vou torcer contra o Vasco. Mas nesse clássico, então, eu grito até gol. Grafa, assistiu o jogo? Vi alguns lances, né? Ontem foi domingo de praia, né? Ontem estava no Rio, lá, aniversário da Nega Véia, fui pra praia, mas eu vi uns lances do jogo. Aquilo que você falou, né, Caio? O Fluminense ainda pensando no jogo da Recopa, né? No primeiro jogo que teve na altitude lá no jogo contra a LDU, a volta agora, e tem um clássico no meio dessa decisão. É difícil para os caras se concentrar, vir pro jogo, mas quando se trata de Fla-Flu, eu acho que o Fluminense fez um primeiro tempo interessante, bom, né? Dentro daquela expectativa que a gente espera do Fluminense. Tem que entender também que o Fluminense volta bem depois do que os outros clubes, né? Por conta do Mundial de Clubes do ano passado. Está na fase ainda de preparação, enquanto alguns clubes já estão na reta final de preparação, de aptidão física. Mas no segundo tempo, o Diniz fez umas trocas ali que não encaixaram bem a equipe e o Flamengo melhorou no seu conjunto que tem, na qualidade que tem individual e coletiva, e conseguiu 2-0. A gente viu o primeiro gol do Pedro, que vive uma grande fase, né? Dos artilheiros da competição, e o segundo gol do Everton Cebolinha. Vou falar primeiro com o nosso especialista, o nosso goleiro Diego Souza. O Fábio falhou? Temos dois goleiros aqui, né? Ele foi goleiro também. Cara, se falar de Fábio, acho que sim, né? Mas é um lance muito rápido e difícil, assim, mas por ser o Fábio, eu acho que no gol do Cebola ele é um lance que ele vai pegar 10 e vai tomar um. Era uma bola defensável, né? Eu acho que sim. Não, eu assim, o Diego foi cirúrgico em falar assim, tratando do Fábio, aquilo que ele apresentou e tem apresentado dentro, né, desse time do Fluminense, é uma falha, né? Talvez ele passou da bola, talvez ele achava que ele estaria no momento certo ali na hora certa e ele deu uma passada a mais e aí a bola pegou uma curva diferente. Mas o tempo de reação também, talvez ele esperava que a bola viesse mais devagar ou mais rápido, por isso que ele passa da bola. Agora, Caio, tem algumas coisas que a gente precisa, além disso que o Grafa foi perfeito em falar, do tempo, né, de preparação que o Fluminense tem de diferente dos demais times que começaram antes, né, principalmente a sua preparação física. Tem uma coisa que eu acho que é importante para o torcedor do Fluminense, né, o Diniz contrata jogadores pontuais, jogadores de grande qualidade, mas que precisa de um tempo para se adaptar a esse esquema do Diniz. Esse jogo de ontem, ele entra com o Douglas e com o Renato Augusto. São duas peças importantíssimas para que esse time do Diniz jogue do jeito que tem quando tem o Keno e o Ganso, que já são mais participativos, porque sabe como que joga esse time do Diniz. Então, além desse tempo de preparação que é menor, além de ter um grande time com um tempo maior de trabalho, que é o Flamengo com o Tite, tem ainda esses adendos, que é importante para o torcedor do Fluminense, que me frustrou ontem em não comparecer em grande número no Maracanã. Não sei o motivo, não sei se está guardando dinheiro para os jogos mais importantes que vem pela frente, mas me estranhou muito, né? Porque era um clássico importante, definia o Campeonato Carioca, mas tem que estar atento com isso. Não podemos esquecer disso, né? É um Renato Augusto que com certeza, né,
vai fazer muito bem a sua função dentro desse time. O próprio Douglas entrou depois, olha só, Terans, que acabou de chegar, né? Teve mais um que entrou, que eu esqueci agora, que também tá chegando agora no Fluminense. Então, assim, tem algumas peças que... John Kennedy também entrou. O Alexander entrou no lugar do Exatamente. Guga. Então, é algumas coisas que o torcedor do Fluminense vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não vai ser do dia pra noite que esses caras vão pegar esse DNA do Diniz, essa forma que o Diniz gosta de jogar, e ao contrário, principalmente no primeiro tempo, o Tite, inteligente como ele é, ele usa o quê? Eu não tenho o Gerson, então eu não tenho 2 volantes pegadores. Eu tenho 2 meias. O Tite marcou quase o primeiro tempo com 5 homens enfiados lá na primeira linha do Fluminense. E isso dificultou o Fluminense até aquele jogo participativo, de troca de passe, de aproximações. E foi o que aconteceu com o primeiro tempo, que não foi muito bom, foi meio sonolento, meio lento, não teve muitas oportunidades claras de gol. Mas pro torcedor do Fluminense, calma. Esse time ainda vai da liga, eu não tenho dúvida. Tem muito da questão física, porque se jogar na altitude contra uma LDU valendo o título, te desgasta um pouco mais. Tem a volta, né, a questão logística. Acho que você foi cirúrgico. Tem muito de você entender os mecanismos de movimento, como é que o Diniz quer jogar, aqueles que estão mais habituados. Quando você perde um Nino, você vai perder o que você tem de mais precioso, que é nessa saída de bola, né? Porque é um zagueiro muito técnico, que quebra a marcação, que limpa o primeiro, o campo abre. E aí você consegue ter campo para atacar, ter superioridade numérica. E acho que a cabeça também, né, Diegão? Porque, queira ou não queira, um título. O Fluminense está disputando uma Recopa. A gente sabe, eu joguei lá. Grafite passou pelo Rio? Não joguei. Nem você, né, Henrique? Também não. Então você passou pelos 4. Caio, assim, eu posso dizer com propriedade, assim, o torcedor do Fluminense, para aquele clássico de ontem, com todo respeito à história do clássico, todos querem ganhar, mas não tá nem aí para isso, porque você vai jogar uma final contra uma equipe que te machucou 2 vezes. Tá engasgada, né? Onde você perdeu uma final de Libertadores, perdeu uma final de Sul-Americana, joga um jogo na altitude, perde no finalzinho. Foi roubado, né? Eu acho que foi pênalti, era para ser expulso também. Mas, infelizmente, se é ao contrário, de repente, aqui no Maracanã, faria ao contrário, expulsaria o jogador do Fluminense, porque, infelizmente, né, no futebol sul-americano, o brasileiro ainda sofre bastante. E as forças do Fluminense vai ser, para essa próxima quinta-feira, para ganhar da LDU, entalar a LDU na garganta e comemorar mais um título. O Fluminense é bicampeão, né? O Fluminense é bicampeão carioca. O Fluminense poderia perder esse jogo. Então são coisas que poderiam Era o acontecer. título simbólico, né, da Taça Guanabara, que estava em jogo. Eu acho, Caio, que o Diego foi assim perfeito na colocação dele. E nós, como os ex-atletas, a gente jamais vai entrar num jogo desse para não vencer, principalmente tratando-se de um clássico. Agora, por tudo aquilo que a gente falou aqui, pela questão de ter um jogo importantíssimo, né, um título que o Fluminense ainda não tem, que é a Recopa, da forma que foi machucado nesses jogos passados, claro que tudo isso é entendido pela gente. Mas às vezes o torcedor, ele espera que um Renato Augusto chegue e já jogue o que tem jogado, que o Douglas Costa chega. E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas aí que você foi cirúrgico quando você diz que aqui no futebol brasileiro, o único treinador que você precisa ter tempo para trabalhar é o Diniz. Porque é um jeito de jogar onde ele precisa fazer a lavagem cerebral no atleta, para o atleta dominar a bola dentro da área e sair jogando. Porque você sabe que não é qualquer um. Normalmente você pega um zagueiro, ele vai fazer o simples. Se tiver que espanar, vai espanar. Se fizer o simples com o Diniz, ele vai parar o treino, vai pegar você e vai fazer você segurar a bola dentro da área, tocar. Então isso gera um pouco de tempo para entender, ficar daquele lado do campo, espera aqui do lado direito, bota 7 jogadores aqui. Então são coisas que vão acontecendo que você vai aprendendo. Então... Engraçado, o Caio, só para corroborar com o que o Diego falou, só que tem uma hora no jogo, principalmente no primeiro tempo, acho que tinha uns 35, o Flamengo realmente não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense fazer aquele jogo que ele gosta, de aproximação, saída curta, movimento.
Aí o Diniz grita, dá um chutão. Porque realmente, tem que ter um plano B. Lógico. O plano A não tá dando certo, tá com dificuldade. Um planinho B lá, ó, dá no Cano lá, o Cano segura um pouquinho, o Renato Augusto segura um pouquinho, já dá aquela... Aí volta a fazer a mesma coisa, mas tem uma hora que ele deu um grito. Dá um chutão! Ele gritou de lá, o que é difícil ser ouvido do Diniz. Mas às vezes dá um chutão porque é pra pegar mano a mano, porque é pra você pressionar o Fluminense, se você não pegar mano a mano, você não consegue nem tocar na bola. E outra, tem a questão que eu acabei de falar, né? O jeito que era desenhado o Flamengo, com um volante só, fica muito frágil defensivamente. Então, quando você rompe essa primeira linha de marcação, que era a Arrascaeta, De La Cruz, aqui o Luiz, lá do outro lado o Cebolinha e o Pedro, abre um horizonte incrível pro Fluminense. Só que poucas vezes o Fluminense conseguiu isso no primeiro tempo. E aí eu acho que tem o trabalho do Tite. O Tite, taticamente, é muito bom treinador. Ele conhece o adversário, ele sabe como sufocar sem se expor lá atrás, e a qualidade individual dos jogadores. Você pega o segundo gol, o gol do Cebolinha, o segundo gol do Cebolinha, é um calcanhar do Arrascaeta, depois tem o calcanhar do Pedro, quer dizer, é muita qualidade. Eu passo entre linhas do De La Cruz, gira e joga pra frente, é um cara que conhece muito da bola. Isso aí é o mais importante, aquele passe na... O Diego até pode falar que quando a época que nós jogávamos contra lá em Recife, eu gostava muito de ver o Richelli jogando, porque o Richelli era um volante que toda bola que ele pegava